informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Principais irregularidades são relativas à cobrança em fatura de cartão de crédito que deveria ter sido estornada, cobrança indevida, compras não reconhecidas feitas com cartão clonado ou roubado, cobranças em duplicidade, não reconhecimento de pagamento da fatura e inconsistências em dados fornecidos aos clientes em faturas. E para entender como isso pode afetar o endividamento pessoal, a gente conversa agora com o doutor em finanças, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos. É uma satisfação poder fazer parte. Doutor, explica pra gente como essas irregularidades elas podem afetar o endividamento pessoal. Primeiro ponto é que, diante de uma irregularidade dessa, a gente tinha um planejamento para determinado gasto e esse gasto vem maior, sem ser culpa nossa. Então, se a família já tiver com o orçamento contado, como o pessoal disse, com o orçamento preciso, no limite, aí vai acontecer de estourar, de não conseguir pagar o total da fatura, e isso vai ensejar em juros. E as instituições financeiras normalmente dão um prazo muito extenso para avaliação desse tipo de situação. Normalmente são 2 meses. Nesses 2 meses pode ser que a pessoa já tenha descontrolado. E mais importante que isso, mesmo que tenha o adiantamento, tem a questão do transtorno para a pessoa, que é bem complicada esse tipo de situação. E, Ricardo, essas irregularidades, elas são percebidas normalmente verificando a fatura do cartão com atenção. Tem alguma dica que o senhor possa dar para quem não está acostumado a fazer esse tipo de consulta regularmente na fatura? Como verificar se aqueles gastos que estão ali são realmente os gastos que nós fizemos? Nesse ponto, há várias dicas interessantes. A primeira delas é você procurar a instituição financeira que tem um melhor sistema. A verdade é que essas instituições grandes, apesar de serem grandes e a gente pensar que os sistemas delas são bons, muitas falhas existem nesses sistemas. Então, algumas instituições financeiras realmente erram muito. E o importante, a primeira dica para quem está aqui nos ouvindo, é basicamente escolher uma instituição financeira com um aplicativo que seja ágil. Que você compre e de imediato chegue a informação daquela compra. Assim você vai saber quando houve um problema. Então esse é o primeiro passo. É muito importante você escolher a instituição adequadamente. E aí, diante de um sistema que você consegue acompanhar, é não esperar a fatura chegar, é olhar antes. Hoje em dia é possível, antigamente não, a gente tinha que esperar a fatura impressa. Hoje não, a gente olha pelo aplicativo, olha pela internet, pelo computador, e aí vai acompanhando. Então a segunda dica é essa, vá acompanhando, veja como está a situação. Porque diante de uma clonagem, se você só perceber no mês seguinte, aí já gerou muito transtorno. Se você perceber na hora, aí você já consegue evitar tudo. Então a segunda dica é essa. A terceira é você lembrar qual tipo de compra você vai passar no cartão. Eu basicamente compro praticamente tudo no cartão, mas sempre que tem algum local e eu percebo que não tem aquele profissionalismo, que não é tão preciso nas coisas, talvez valha a pena não usar o cartão ali. Então é esse tipo de situação. Em um local distante de casa, eu vejo que a instituição não é muito conhecida, não parece tão profissional a atuação das pessoas, então opte por não usar o cartão, passe a comprar em dinheiro. Então essas 3 dicas já vão dar uma grande ajuda. E, Ricardo, caso a pessoa perceba que algo está estranho ali na fatura do cartão, que existe uma compra indevida ou que foi feita uma cobrança duplicada, por exemplo, o que é que o cliente ele deve fazer para resolver esse problema? Pois é, esse é um aspecto muito importante. A gente acompanhando de perto, chegou a primeira movimentação estranha, você vai entrar em contato com a instituição. Algumas instituições trabalham bem com o cliente, você pode na própria compra já contestar. Você dá um toque na tela e ele já apresenta a opção para você contestar aquela compra. Isso aí é uma boa opção. Outras instituições não, elas precisam que você entre em contato. Quando você entra em contato, alguns atendem muito bem, já estornam provisoriamente aquela compra e já vão investigar, já bloqueiam o cartão. Outras são um pouco relapsas com o cliente. Então, vai muito da gente antes escolher bem. Pesquisar também na internet
o número de reclamações não atendidas nessas instituições financeiras. Então, o primeiro passo é sempre escolher uma instituição melhor que a outra. E apesar de todo mundo achar que é tudo igual, não, há muita diferença entre as instituições. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Por nada, eu que agradeço e fico à disposição. E você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o doutor em finanças Ricardo Galvão, que trouxe dicas sobre o que fazer em caso de cobranças indevidas no cartão ou cobranças duplicadas. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Carla. E ao contrário do que muitos acreditam, somente 10%